Esperando o Farias entrar aqui para nós dar andamento no bate-papo. Farias, bem-vindo, meu querido. Demorou um Boa pouquinho, o noite, pessoal tá quase me batendo aqui. boa noite a todos. É o plantão, cara, o trajeto, você sabe como que é. Vida de brasileiro e profissional de emergência, é isso aí, né? Normal. Farias, eu estava fazendo um bate-papo, uma explanação, um pouquinho. Daqui a gente já vem conversando com o pessoal sobre o Bombeiro do Estado de São Paulo, legislação, tá? Diferença do bombeiro voluntário, bombeiro civil aqui no Estado de São Paulo. E, bom, acho que é melhor você começar se apresentando para quem não conhece, quem não sabe quem é o Farias. Um Aproveitar, pessoal, onde o sabe, Farias está, né? um sabe e outros não, né? É, Então, pessoal, boa noite a todos, seja bem-vindo. Eu estava no plantão, até falei pro Demetrio, vai conectando com o público lá, porque vou demorar um pouco chegar. Acabei de sair do plantão agora. Então, eu me chamo Fabrício Farias, né, mais conhecido como Farias mesmo. E comecei nessa área em 2010 como profissional de emergência. Então, tenho outras formações técnicas também. E, e hoje e ainda continuo trabalhando de bombeiro civil. Eu trabalho com uma empresa como bombeiro líder. E aprendo até hoje. Na verdade, até hoje eu busco conhecimento, né? Estou sempre estudando, qualificando, ajudando os colegas no que eu posso, aprendendo com os colegas também. Eu aprendo muito aí com o Demétrio, né? E é isso. e Farias, então, e você está onde? Desculpa mesmo? Goiânia, Goiânia. Fala um pouquinho é como está o bombeiro civil para nós. terra do Piquet e da Pamonha. Fala para Ai, mim como Demétrio. que é a função, como que é a profissão bombeiro civil aí, como Goiânia lida com o profissional bombeiro civil, como as empresas é, reconhecem e contratam e como que é o dia a dia operacional do bombeiro civil, né? Porque eu estava falando agora há pouco, pessoal, só ter uma noção, que aqui em Sim, São Paulo eu tenho essas 2 décadas de experiência, dá uma impressão que o bombeiro civil está meio virando auxiliar de segurança no trabalho, está sendo destinado a fazer trabalhos fora da segurança contra incêndio, fora da manutenção do sistema de combate a incêndio, e isso aí pode gerar transtornos tanto para a seguradora, tanto para o dia a dia, inspeção e acidentes aí, pode aumentar na área, na falha, né, do processo da segurança contra incêndio. Fala um pouquinho certo. como que é aí em Goiânia para nós. Demétrio, o que que acontece? Eu vou falar assim, um pouco da realidade do estado, inclusive o pessoal de Goiânia, que deve estar assistindo também, pode complementar nos comentários abaixo. Então, eu sou de uma época que, quando eu comecei a trabalhar de bombeiro civil, eu trabalhava, nesse contrato que eu trabalhava, tinha bombeiro militar, né? Então, já tinha essa época também. O pessoal que é mais antigo aí vai saber bem do que eu estou falando. O que acontece? Então, hoje a minha análise, né, aqui no estado de Goiás, eu vejo que o bombeiro civil ele avançou muito no mercado a partir de 2019, né? Deu mais uma alavancada. Então, antigamente você nem ouvia falar das empresas que estavam contratando bombeiro civil. E era muito fechado ali nas empresas. Então, eu lembro que na época do Covid, de 2019, aqui, o local que empregava esses profissionais, telefonia, shopping center e algumas indústrias do interior que também tem bombeiro na planta. Só que no ano de 2019 começou também a nossa região aqui, no caso Goiânia e região, contratar bombeiro civil para unidade hospitalar. Então, teve um hospital que eu trabalhei dentro da implantação, trabalhei 6 anos nesse hospital. Então, foi o primeiro hospital a contratar bombeiro civil, 2019. Inclusive, esse hospital inclusive, até aí mesmo do seu estado, de São Paulo. E demais unidades hospitalares foram também pegando o modelo e contratou também bombeiro civil na sua unidade, né? Então, todo mundo sabe lá, 2019, teve aquele incêndio do Hospital Badim, de São Paulo, ou Rio de Janeiro, e então, alguns hospitais viram essa necessidade de ter esse bombeiro, esse profissional na sua planta. Outro avanço aqui para nós também, o aeroporto de Goiânia era feito pelo órgão do estado, né?
então teve privatizou, e hoje o bombeiro de aeródromo civil que atua no aeroporto de Goiânia. Então eu vejo que 2019 para cá teve um grande avanço. Porém, todavia, no entanto, ainda precisa muito o que melhorar, né? O que vem da classe, né? Como que eu falo isso? Nós não somos militares, porém, carrega o nome bombeiro nas costas. Então tem a responsabilidade de bombeiro, age como bombeiro, certo? E todas as questões que eu não vou entrar em detalhe. E a classe é mudar a mentalidade. Qual que é a mentalidade? Além do comportamento e conduta e ética, estudar, buscar o conhecimento. Não vou falar o nome da pessoa aqui, mas o meu professor, ele vai saber quem eu estou falando, o melhorzinho do Goiás, ele é inclusive até tenente da reserva. Ele falou para mim assim um dia: Farias, a norma do bombeiro mudando ou não, você e os demais só vão mudar a realidade de vocês só através do conhecimento, só através de estudar, se qualificar, correr, ir atrás mesmo, entendeu? Então vai surgir essa mudança para vocês. É mais ou menos por aí, ô Demetrio. Então, tem um público, leva o trabalho a sério, mas tem uma parte que leva em brincadeira. Aí pega tudo, descarrega em cima do órgão do Estado, tá? Mas só tem essa parcela de culpa também, né? Então, algumas atitudes inadequadas dos colegas, às vezes tá ali uniformizado, né? E age de tal maneira. Para que eu vou andar todo alinhado no perfil, no padrão? Eu não sou militar, só que carregando o bombeiro nas costas. E quando o bombeiro civil faz uma situação, a população entende que é o bombeiro. Então acaba que isso pode gerar problemas com o órgão do Estado. Então, assim, são várias situações, Demetrio. E como algumas pessoas eu sei que odeiam a minha fala, mas assim, eu faço uma análise mais profissional e técnica. Então, assim, escolher essa profissão leva a sério, não é brincadeira. Salvar a vida não é brincadeira. Cuidar de pessoas não é brincadeira. Então, haja como profissional como tal. Cansei de bombeiro civil? Tudo bem. Muda de área, muda de profissão, porque é um trabalho a sério, né? É um trabalho para ser levado a sério. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que você aí em Goiás entende a relação segurança contra incêndio, bombeiros porque no meu entendimento, até a IT3 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, igual eu falei agora há pouco, entende que o bombeiro civil compõe a segurança contra incêndio, tá? Certo. E aí nós temos o outro lado, na contrapartida, a NR23. Sei, do Ministério do Trabalho, reduziu, né? E, Antigamente na e redação. aí vamos fazer um entendimento assim. A NR23 em todo o território nacional, como eu falei agora há pouco, remete que compete à legislação estadual a aplicação das normas, né? E Certo. aí, aqui em São Paulo, até eu falei agora há pouco, surgiu a Lei 1257 complementar à Constituição do Estado de São Paulo, trazendo a proteção ao combate a incêndio, a qual o bombeiro civil e o bombeiro público voluntário e o bombeiro público municipal está dentro da Constituição do Estado de São Paulo, através da Lei Complementar a 1257 de 2015. Isso quer dizer, complementar a NR23. Como que aí no seu estado aí está lidando com essa questão da NR23 e o Bombeiro Civil pela segurança contra incêndio? Incluindo ali a norma do Estado e a NR23 do Ministério do Trabalho, né? Isso. O que acontece, Demetrio? Aí a gente vai falar dos setores, como que é aqui. Questão de gestão, vou falar um pouco da empresa e a questão do Estado. Aqui a NT17, né, fiscaliza, cria todos os procedimentos para a brigada de emergência e o bombeiro civil. Na norma NT17 fala do brigadista efetivo, que no caso é o bombeiro civil da planta. E o brigadista voluntário, né? Aí o que acontece? As empresas seguem a NT17,
né? Segue NT 17. Sobre a parte administrativa da empresa, tem bombeiro que está vinculado ao setor da segurança, que é da segurança patrimonial. E tem contratos que esse bombeiro ele está na gestão do SESMIT. Aí já é outra situação. Na segurança patrimonial, tem empresas que entendem que a gestão patrimonial é a mesma da gestão da segurança contra incêndio e pânico. São gestões diferentes, profissionais diferentes e equipes diferentes. Trazendo para o SESMIT, ali na NR23, alguns gestores de SESMIT entendem que o bombeiro civil para ele fazer também as funções do técnico de segurança do trabalho em alguns pontos. Então, segurança do colaborador é uma situação, segurança contra incêndio é outra situação. E acaba fazendo aquela receita mista, né, a salada mista. E acaba que até esse gestor que está à frente dessa equipe de emergência faz essas confusões na gestão e acaba que esse profissional ele vai fazer certas funções que como se fosse ali um desvio de função, né? E eu vou dar exemplo até do bombeiro civil que trabalha na planta do shopping. Que tem que abrir ali as APR, a permissão de trabalho, a gente entende que eu não tenho uma norma, Ministério do Trabalho, falando ali que tem que ter um técnico de segurança de trabalho que trabalha no shopping center, né? Tipo, uma norma específica. E acaba que o bombeiro civil, ele faz tudo. Tem bombeiro civil, faz entrega também de EPIs, aplica alguns DDS, né? E por aí vai. Então, assim, até um pouco antes de você entrar, caso você sido transado, eu tava falando assim, a NR23 ela é tão curta, né? Como você mesmo citou, tá quase, eu falei agora há pouco, um terço de uma norma, né? No caso da Exato. São Paulo, como ele remete à legislação estadual, e depois a legislação estadual vira o decreto estadual, que é o 69.118, né? Que entrou em vigor agora em dezembro, né? Eu brinco, olha o tamanho do decreto, a nossa legislaçãozinha estadual aqui de São Paulo. Olha aí, ô Demetrio. E aqui dentro, ô Farias, eu estava falando agora há pouco, pessoal, que tem a IT-16. Deve ser a NT, ser o 16, porque São Paulo, né, quase ninguém, muita gente não sabe, foi a primeira legislação de segurança contra incêndio do Brasil, né? Surgiu em 1983. E muitos estados veio pegando a legislação do Estado de São Paulo como base e trazendo conforme a sua cultura, as suas particularidades edificacionais de funcionamento de cada estado. E complementando aí, que é algo também que muitos profissionais de segurança contra incêndio esquecem de buscar também, que é o Código de Obras Municipal. Então, é uma esfera. Você tem as normas regulamentadoras, você tem legislações federais, até dentro da Constituição Federal algumas coisas são garantidas, né? Igual a segurança do trabalho, está no artigo 7º da Constituição Federal, no inciso 22, que fala que todo empregador deverá garantir um ambiente seguro, de higiene e saúde ocupacional. Isso quer dizer, quando aponta isso na Constituição Federal, remete também à segurança contra incêndio, no meu ponto de vista, aí que ela fala que ela está contida na segurança do trabalho, mas ela não pertence à segurança do trabalho, na parte de EPC. Porque a segurança contra incêndio ela é equipamento de proteção coletiva. Ela é predial, ela não é uma questão, como você falou, de SESMIT, que cuida mais do trabalhador. Certo? Então, eu acho que uma das pontos de definição, no meu entendimento, Farias, que traz algumas falhas, não entender o que é gestão de risco de segurança contra incêndio, que está na IT-16 nossa, certo? Não compreender que a segurança contra incêndio ela é predial, ela é uma condição de EPC, dentro da segurança do trabalho. Estrutura, né? A estrutura, a planta. Entendeu? Até para você ver, no mundo da engenharia, se você pegar o Confeia, né, pelo Confeia, só tem 3 engenheiros que pode assinar na área de incêndio, que é o civil, mecânico e segurança do trabalho. No estado de São Paulo, o negócio é interessante, né? Porque o Corpo Bombeiro não compete a ele atribuir funções ao engenheiro, porque não é de competência dele. Isso é do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
E aí o Corpo Bombeiro de São Paulo fez um ofício, né, questionando o CREA quem pode assinar o quê. O CAL, no caso também foi indagado, o CAL falou, ó, arquiteto assina tudo, né? Vai lá. Depois a Sim. gente vê o que dá quando der problema, né? Até gás, assina tudo, né? Aí surgiu a questão dos técnicos, né? E agora também os técnicos têm algumas atribuições pelo conselho dele na área de segurança contra incêndio. E a segurança do trabalho ainda está indeciso, os técnicos do trabalho dentro do conselho, tá? Umas coisas eu venho acompanhando. Você Mas fala é o até técnico de prevenção, verificações, o Demetrio? técnico eletrotécnico, o técnico e mecânica já tem umas atribuições bacanas, Técnico de né? prevenção também. E agora já o engenheiro não, porque engenharia tem várias categorias e classificações, né? E aí o CREA pegou a do Estado de São Paulo, separou todos os itens, classificando engenheiro por engenheiro. E olha que legal, se não me enganar, dá 17 itens de anotação de responsabilidade técnica. O engenheiro de segurança do trabalho assina uma. Só para você entender. Você não precisa ser engenheiro de segurança do trabalho para fazer uma instalação de um sistema de combate a incêndio. Você não precisa ser engenheiro de segurança do trabalho para fazer uma situação de projeto de proteção de escada pressurizada, de espuma mecânica. Mas o que eu fico indignado muitas vezes é que o engenheiro de segurança do trabalho ele projeta, mas não pode ser responsável pela instalação, né? Mas aí tem uma PL agora em andamento, a PL 440, para criar ao título, né, a titulação de trabalho engenheiro de segurança contra incêndio agora está em andamento, foi publicado em 2024 e não está parado. Tomara que isso venha se tornar meu conceito rapidamente uma profissão, garantindo, né, vamos falar assim, uma mais profissionalização, profissionais mais tecnicamente responsável pela área. Isso eu acho até para o Bombeiro Civil interessante, que vai começar a ter um resguardo para nós. Mas voltando lá, da NR23, a legislação, eu entendo assim, a segurança contra incêndio ela tem que partir de um princípio, ela não está na segurança patrimonial, ela não está na segurança do trabalho, ela não está na manutenção, da equipe de manutenção normal, certo? Certo. Se você, eu não sei a NT, eu cheguei, uma vez nós discutimos a NT de vocês, eu lembrei agora, que ela tem um organograma dentro da NT, como na IT 17 no Estado de São Paulo. Tem É porque é o fluxograma. C, é Ctrl-C, Ctrl-V daí, né? Copia daí também. Então, Nossa, e aí, vamos fazer uma seguinte análise. Se ela tem um organograma, ela tem um fluxograma, ela tem distribuição de cargos, que é o coordenador, o chefe, o líder, o brigadista. Ela tem atribuições definidas dentro para cada um desses dentro da edificação. Eu entendo que a brigada de incêndio não é uma pessoa, não é a pessoa brigadista. A brigada de incêndio é o departamento de incêndio da empresa. Entende? certo. Então, meu ponto de vista. Muitas vezes o bombeiro civil não aceita, eu não sou brigadista. Realmente, não é um brigadista. Mas ele compõe a brigada, como até na situação da IT3 nós falamos, ele compõe a segurança contra incêndio, e a segurança, aí a brigada é o RH da segurança contra incêndio, no meu entendimento. Entende? E as empresas, Farias, no meu entendimento, os profissionais que muitas vezes estão responsáveis nas tomadas de decisão, nas deliberações, aí acaba misturando os cargos e transformando o bombeiro civil em auxiliar de segurança do trabalho, que mais que acontece no ponto de vista. Isso Então, é um assim, eu inteiro, queria né? ver se... Perdão, Problema. vou falar. O Brasil inteiro tem esses problemas aí, né, ô Demetrio? Meio complicado. Teve um colega que comentou acima aqui, ó. Acho que é o Thiago. Mas como o bombeiro irá se negar a realizar essas atividades? Eu estou com ele aberto aqui, ó. CDO 5171, tem parte dele. E depois vou ver se eu consigo publicar aqui em PDF do Ministério do Trabalho, realmente, descrevendo atividade por atividade do Bombeiro Civil. A situação hoje está muito mais cultural do que normativa, eu costumo falar. Já É, escutei várias pessoas me falar, Demetrio, mas tem legislação para bombeiro civil? Vou falar para o Estado de São Paulo, ok? Vamos analisar. Temos lei federal? Temos.
Temos convenção coletiva de categoria? Temos. Temos portaria de regulamentação de formação e reciclagem e qualificação? Temos. No entanto, as escolas, eu acho que aí no teu estado funciona da mesma forma, escolas e o centro de formação e instrutores têm que ser credenciados ao Corpo de Bombeiro para poderem funcionar e formar profissionais, né? Temos legislação de segurança contra incêndio para nós atuarmos? Temos. Temos instrução técnica que aponta as delimitações do Bombeiro Civil? Temos. Então, na parte de legislação, o Bombeiro Civil está muito bem amparado. Tá? Que eu falei, se nós pegar aqui a 1257, se nós pegar só, deixa eu confirmar o artigo, que é o do decreto, que altera a Constituição do Estado de São Paulo, e fala no item 3 sobre os bombeiros civis exclusivamente, tanto os públicos e os voluntários. E se você pegar o decreto estadual de São Paulo, o artigo 56, que é o decreto de segurança contra incêndio para edificações, a gente vai ler a seguinte situação dentro do decreto. Somente poderão atuar como bombeiros civis em edificações, áreas de risco ou ocupações temporárias os profissionais credenciados junto ao Corpo de Bombeiro. Algo que remete também à Convenção Coletiva 2025-2026 do Estado de São Paulo. O sindicato trouxe à tona que os bombeiros civis deverão ser credenciados junto ao Corpo de Bombeiro para atuar em edificações do Estado de São Paulo, cumprindo o decreto. Entendeu? Mais outra pergunta para você aí. Abaixo aí do Guerreiro e o Thiago. Tiago, sim, mas o bombeiro civil se negará, ele é recolhido do posto, às vezes pedido. Então, onde que eu quero chegar com isso? Então, a falha está no bombeiro civil, está na empresa ou está na cultura dos profissionais que lideram, gerenciam, coordenam o bombeiro civil dentro das suas empresas? É aí que eu falo. A cultural, quando eu falo cultural, quando você pega um advogado, você pega um administrador, você pega um engenheiro, você pega um enfermeiro, dentro da faculdade de formação dele, que são para formar líderes, são para formar gestores, você não vê o simulado de abandono de área, você não vê a matéria específica de segurança contra incêndio. Para você ter uma noção, Farias, ano passado foi aprovada uma lei que a partir de agora, 2025, a partir de 2026, todos os cursos de engenharia deverão ter a matéria de segurança contra incêndio. Entenda-se, até um ano atrás, você formava engenheiro civil, você formava engenheiro mecânico, eletricista, e você não tinha essa matéria na tua grade de formação. E você ia para dentro de uma empresa. Eu tenho 7 graduações, não é só pós-graduação, graduações. De todas as graduações que eu fiz, desde administração, RH e outras de minha formação, a única que falou de incêndio foi o tecnólogo de segurança do trabalho. Segurança do trabalho, tecnólogo. Entendeu? Dentro da formação de engenharia, né? Olha que eu fiz engenharia de produção, estou finalizando a engenharia mecânica aí, tá? Não entrou a matéria de segurança contra incêndio. Na engenharia de segurança do trabalho, quando eu fiz o curso, fala-se da segurança contra incêndio, mas não com tanta profundidade. Mas eu fui entender essa engenharia de segurança contra incêndio na pós-graduação de engenharia de segurança contra incêndio. Foi ali. E mesmo assim, a gente fala para você, vamos brincar de profundidade? Tem o raso, o superficial, o mediano e o profundo. Na segurança do trabalho ali, na engenharia de segurança do trabalho, o negócio ficou meio no superficial. Fui aprofundar um pouco na engenharia de segurança contra incêndio. Tive que fazer curso complementar para aprofundar realmente na segurança contra incêndio. Você entende? A que nível que está a cultura educacional dessa situação? E aí você pega um técnico de trabalho que você vê no curso deles, que muitas vezes o professor não aprofunda também no critério de segurança contra incêndio. Fica ali falando a parte de teoria do fogo, básica, fica falando de plano de abandono de área, e a parte de segurança contra incêndio não vai tão a fundo. E aí pega o engenheiro. Então, o que eu quero dizer com isso? E esses profissionais, no dia da manhã, estão liderando, coordenando e aprovando o projeto de implantação de postos dentro das suas empresas, projeto de equação dentro da sua empresa, e não sabem ainda o RH do sistema de como funciona a segurança contra incêndio. Entende? E aí começa o bombeiro civil, por necessidade de garantir seu emprego, a necessidade de garantir seu sustento, acaba absorvendo todas essas acúmulos e desvio de função
por questão de falta de orientação de profissionais que estão responsáveis por ele na empresa. Esse é o meu entendimento. Eu Sim, acho sim. assim, até vou fazer um comentário. Quando você falou, Demetrio, vamos fazer a live sobre a profissão do bombeiro civil? Eu falei, rapaz, pensei comigo. Não vai dar muito certo, não. Mas, Mas o que eu penso, e é dessa maneira, Farias, eu acho assim, muitas pessoas vão ver, vão compartilhar essa live, vai abrir crítica, vai abrir questionamento, vai abrir contraverso, mas isso para mim é evolução. Eu não sim, sou o sim, dono da verdade, eu não sou o dono da razão, mas eu gosto de trabalhar de uma forma crítica, despertar o pensamento crítico, a reflexão. Será que é isso que a gente está fazendo realmente está certo? Será que isso realmente está funcionando? Até você acompanha nos grupos, né? Eu sim, chego de uma forma meio impositora para despertar esse lado humano do senso crítico, né? Então, a pergunta que eu faço agora rebatendo, né? Como o pessoal colocou, como fazer? Mas será que também o bombeiro civil está atuando certo? Será que estamos garantindo a segurança contra incêndio, como as leis pedem para nós fazermos? E também o que nós podemos fazer, certo? Para evitar que essa acúmulo de função, desvio de função, nos afeta. Respondendo a minha parte, eu já vou passar a palavra para você. Eu enxergo assim, que nós temos que, além de ser executores, começar a ser orientativos também. Orientar os nossos superiores, orientar as nossas lideranças a consultar esse cara aqui, entendeu? Na qual que, principalmente, vamos pegar aqui, não sei aí no teu estado se está igual, tá? Mas não, olha que legal, gerenciamento de risco de incêndio. Aqui, não, mas quando se fala de gerenciamento, falamos de gestão. Gestão compete a gestão. gestores. E gestores têm que saber entender que uma boa gestão é composta por recurso material e recurso humano. Já adianta eu ter o melhor sistema de combate a incêndio, ter NFPA, ter certificação global FMI lá, ter tudo o que eu preciso, se eu não tenho o homem para operar adequadamente, porque eu estou aproveitando ele de forma errônea na minha empresa. Então, é um chamado que eu faço para as lideranças, vamos falar assim, começar a entender a real função do bombeiro civil dentro da empresa. Porque o profissional da ponta de linha, ele muitas vezes não tem poder verbal de argumentação. Porque não é dado a palavra para ele falar. Mas as lideranças também compete a eles a buscar conhecimento e aperfeiçoamento além daquilo que esperam. Desculpa tomando um pouco o tempo da tua fala, mas eu de bombeiro civil a doutorado, em áreas diversificadas, desde administração, negócios imobiliários, marketing, gestão educacional, gestão de projetos, engenharia logística, engenharia de qualidade e a transformação. Isso aí, quem quiser, entra na minha rede social, vê lá as formações que eu tenho. E com isso, quando eu pego um diploma, eu posto lá. Tá? E também eu vou ficar falando que não estou pedindo emprego, eu falo outro. Vamos lá. A interesse é a profissão aqui. Então é o seguinte, a boa liderança é aquela que não para de estudar, não para de buscar o conhecimento, mas reconhece o profissional que está lá na ponta da linha e lota ele de forma correta no exercício da sua atividade. Tá? Então, do meu ponto de vista, chama a atenção que a liderança de segurança contra incêndio tem que mudar a mentalidade, como fala Carol Dweck, fazer um mindset aí de É. mudança de mentalidade, começar a ver que segurança contra incêndio não é só equipamento, mas também são pessoas. Falei demais já, né, Farias? Não, não, normal. É bom ter esse debate, levantar essa pauta, o Demetrio, como eu te falei. O Demetrio, nós já estamos ficando velho, tiozão, então nós temos que levar a informação, né? Desde ali dentro do respeito, dentro da ética, né? Sem fazer ataque e ofensa a ninguém. Mas a gente tem que colocar em pauta essas discussões, né? Isso é importante a gente debater. E como você falou a questão lá das lideranças que está à frente das equipes de emergência, tem que valorizar esses profissionais, Odemir. Só que esse gestor que está à frente, ele também tem que ter um pouco de humildade, ouvir a equipe, tá? Então, assim, eu falo por experiência própria. Tem gestor que ele tem uma equipe boa, só que ele trava a equipe, ele prende a equipe, não deixa a equipe
atuar, trabalhar, e ele não dá respaldo administrativo para esse profissional trabalhar, né? E então esse líder também, esse gestor, tem que dar apoio para a equipe que está a campo. E, contrapartida, a equipe que está a campo também é importante, né? Ali a gestão bilateral, assessorar também esse gestor, né? Você sabe muito bem, também tem no quadro operacional o bombeiro que ele, vou até usar um termo aqui, né? O prevencionista e o plantonista, né? O plantonista é só tira o plantão e tá tudo certo. E o prevencionista, eu falo assim, aquele bombeiro tira o plantão, faz as inspeções, faz os levantamentos, atende as demandas, lê os relatórios, passar de plantão, dar continuidade nas demandas, né, que foi passado para outra equipe para ele, continuar executando essas atividades. Então também o bombeiro também, Demetrio, tem que fazer a parte dele, né? Tem que fazer a parte dele também, que isso é importante, né? E eu compreendo que o gestor também que está à frente, o departamento, o DP, tem que desenvolver esse gestor para estar à frente dessas equipes de emergência. Não adianta eu pegar também um bombeiro civil que não tem um certo conhecimento e um gestor também que não tem um certo conhecimento, no cenário de emergência, não vai virar em nada. Ponto. Outro detalhe aqui que eu já presenciei. Plano de emergência das empresas. Quantos planos de emergência já foi elaborado e não chamou o bombeiro civil para estar ali envolvido na elaboração, no levantamento de dados para montar esse plano de emergência. Aí é feito o plano de emergência, põe na gaveta, engavetado, e fala que a empresa tem um plano de emergência. Como assim? Aí faz o plano de emergência e não faz o simulado para testar na prática, né? Se caso tem alguma barreira, algum empecilho que precisa ajustar nesse plano. E vai seguindo dessa forma. Aí quando acontece a emergência, pega todo mundo despreparado. Aí depois sai nos noticiários. Eu já vi algumas situações também, né? Então, assim, eu falo porque eu já ouvi que o colega comentou comigo e eu já vi também. Tem sistema, Demetrio, que o bombeiro não pode nem mexer. Sistema de hidrante, o bombeiro não pode montar uma linha para fazer um teste mensal ali de vazão, de pressão, saber se as bombas estão Mas funcionando. pode operar o DEA, né? Aí virou auxiliar do auxiliar de enfermagem, entendi. Meio complicado, né? Aí deixa para fazer tudo isso que eu estou falando para você quando acontece a emergência. Então, lá tem, né, o simulacro e o simulado, né? Vai abrir a planta ali, vai colocar aqueles carrinhos, faz o procedimento lá do Metstart, tudo, todos os gestores, todos envolvidos, que é a preparação. E depois o simulado de emergência. Só que não faz nada, deixa para fazer tudo na prática. E improvisar na hora da emergência não vai dar certo. E com isso, quem paga são as pessoas, né? São vidas. E eu costumo dizer que o cargo de formação que você tem, se você tem ensino médio, nível técnico, superior até nível doutorado, na hora do cenário de emergência, a emergência não quer saber dos diplomas que você tem. Quer saber das ações, o preparo que você tem, a mentalidade que você tem para gerir essa emergência, essa crise. Eu sou engenheiro, um exemplo. Eu sou técnico de segurança. Não, tudo bem, você é. Mas e aí? E o funcional? E quando acontecer um evento? E a gestão? E o operacional? Né? Todos os setores vão estar interligados? Todo mundo vai atuar junto? Farias, desculpa te cortar, mas você entrou num assunto muito delicado. Mas é Porque, delicado, tem que sempre dar essa do pauta, meu né? ponto de vista, hoje tem muitos profissionais gabaritados, que eu falo diplomado, entendeu? Academicamente, né? Mas com pouca experiência de campo e assumindo cargos de coordenadores, assumindo cargo de liderança no serviço de emergência, tá? E isto, quem paga, agora a gente está falando aí, principalmente na indústria, na empresa, na ponta da edificação, é o profissional e as pessoas que necessitam desse serviço dentro da empresa. Entende?
Então, assim, quando você começou a falar do diploma, tal, de experiência, aí eu lembrei da situação da liderança de novo, né? Acaba a liderança também acumulando cargo e função, mas não sendo bem direcionado pela falta de expertise de lidar com a gestão de emergência. É rara a empresa que aponta, né, buscando a expertise profissional para pôr um cargo de liderança, uma brigada, liderança de bombeiro. Só uma colocação, né, para continuar. Não, tranquilo, Demetrio. Então eu vejo essas questões, né? Eu falo porque eu já tive alguns embates com alguns profissionais, ali falando, por exemplo, DNR 35 ali, ó, trabalho em altura, atividades críticas de espaço confinado. Então, o profissional, ele falar uma situação, os três pilares de treinamento de área crítica, né? Eu vou dar exemplo que NR 33 e 35, que é a execução, planejamento e organização. Às vezes a empresa ela foca mais na execução da atividade, esquece do planejamento e da organização. Aí eu falo, tá, ok, para executar tá tudo certo, mas se acontecer um evento, se acontecer uma emergência, como vai ser feito o resgate desse trabalhador? Tem equipamento? O profissional, ele tem treinamento para isso? E agora? Quantos km de distância que o bombeiro está aqui da empresa? Quanto tempo o bombeiro gasta para chegar até a sua empresa? Será que esse profissional vai estar vivo até o bombeiro chegar? Então, a questão da execução, mas sabe, tem um planejamento e organização. Então, isso também é para as equipes de emergência também de bombeiro civil. Eu vou fazer uma pergunta para você. E como que você enxerga a brigada no nosso universo? Você fala a brigada de emergência voluntária ou a brigada É, do bombeiro civil, incluso? então, vamos lá. Agora você falou uma palavra que me tocou, que é complicado falar dela. Eu falei agora há pouco, no começo da live, sobre a questão do voluntário, né? No estado de São Paulo, ele tem uma questão que ele trata com bombeiro público voluntário. Também esse bombeiro tem que ter uma formação junto ao corpo de bombeiro, né? E ser Certo. credenciado ao bombeiro. Então, é como se ficar uma forma mais alegórica, vamos falar assim, para entender como que a lei desenha isso aí. O bombeiro civil dentro do Estado de São Paulo tem o bombeiro civil de edificação, que ele trabalha tanto em edificações, áreas de risco e evento temporário. Esse está pelo segurança contra incêndio, entendeu? E o bombeiro voluntário, ele é tratado, ele pode ser um bombeiro civil, mas de uma forma mais específica, tá ok? E você tem o bombeiro público municipal, que esse é um servidor municipal, até como fala o decreto e a lei complementar, principalmente a lei estadual, a lei da Constituição do Estado de São Paulo, ele é um servidor público que passa por um curso de formação específico junto ao bombeiro de estado, porém atuar junto à corporação de forma mista, E, envolvendo o corpo bombeiro. Então, como se inclusive, né, fosse três classificações de bombeiro civil. Então, você tem o bombeiro público municipal, você tem o bombeiro público voluntário e você tem o bombeiro civil das edificações. das Tá? empresas, Então, o entendo. voluntário é uma questão assim. Nós teríamos que gravar uma live só para falar de voluntário. Da Bombeiro público segmento de municipal. bombeiro. Bombeiro público municipal é uma questão mais serviço público mesmo. Agora, a nossa live está mais voltado ao bombeiro civil, voltado a edificações. Então, pensando dessa maneira, quando traz a palavra voluntário, algo que na IT 17 nós fala, brigadista. O brigadista pode ser voluntário ou indicado pelo empregador. Não sei se Certo. na NT 17 está sua desse jeito, né? Não sei se aborda dessa maneira essa questão do brigadista. Então, Demetrio, é só, inclusive você falou inclusive do bombeiro municipal, só uma pauta rápida aqui, não fugindo do assunto. Inclusive a sua cidade hoje aí é referência do estado de São Paulo, né? Sumaré, aí vocês tem um bombeiro municipal aí que atua muito bem no município de vocês, né? Nós temos o bombeiro misto hoje, em Sumaré. O Uhum. bombeiro municipal, ele acabou se fundindo, né? Junto ao bombeiro militar, uma estação do bombeiro militar que abriu aqui. Certo. Extinguiu-se a estrutura bombeiro municipal e criou-se a condição, dentro da Secretaria de Segurança Pública, com o bombeiro militar.
e se transformando no bombeiro misto, né? Então, Sim. esses homens passaram por um curso de formação junto ao bombeiro militar de 4 meses, né? E foram incorporados junto à estação. Eles continuam sendo servidor municipal de Sumaré, mas atua junto com o bombeiro militar. E isso aí é cumprindo o que até fala a lei 1257. Então, Excelente. Sumaré, ela deixou de ser só bombeiro municipal. O bombeiro municipal nosso está junto à estação de bombeiro militar atuando em conjunto. Tá? É um projeto do Estado de São Paulo de ampliação com vários municípios. São Paulo está ampliando, vamos falar assim, o serviço de segurança contra incêndio, até porque uma colocação minha, né? Se você pegar o artigo 144 da Constituição Federal, ela fala que a segurança pública é dever do Estado e direito de todos. E aí que o serviço de corpo bombeiro está dentro da 144. As forças Então, auxiliares. então o que acontece? O corpo bombeiro ele é um componente da segurança pública até pela Constituição. Já na Sim. Constituição do Estado de São Paulo, ele cita, até eu acho que devo ter por aqui fácil, o artigo da Constituição do Estado de São Paulo, que ele fala, artigo 139 da Constituição do Estado. Ela fala que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Olha que palavra que vem depois do direito, né? Ele é responsabilidade de garantir a segurança pública, aonde que entra principalmente aí no parágrafo 2º, cita o Corpo de Bombeiros também. Então, o serviço de bombeiro, ele não é uma vantagem para o município, não, é um cumprimento de um dever, sendo direito do cidadão ter esse serviço. Então, quando a gente olha para o serviço público de emergência, né, a gente tem que entender quando o bombeiro monta-se uma estação de bombeiro, monta uma base de bombeiro numa cidade, o Estado está cumprindo com o dever dele e o cidadão está tendo, naquele momento, o direito dele garantido, constitucional, tanto na esfera estadual, tanto na esfera. Mas, em particular, no Estado de São Paulo, a responsabilidade na edificação de não deixar o incêndio acontecer, manter o sistema funcional, até que é interessante, Farias, Sim. dentro do decreto estadual nosso, dentro da lei, quando fala da edificação, ele aponta muito bem claro que quando você faz um AVCB, tem muitas pessoas que tendem a elogiar. O bombeiro foi lá na minha empresa, aprovou o AVCB, então estou compartilhando responsabilidade. Não é assim, não. Dentro da legislação do Estado de São Paulo, fala o seguinte, que cabe ao Corpo Bombeiro a vistoria, a responsabilidade pela vistoria e pela emissão do certificado de licença, no caso do AVCB e do CLCB. Certo. Mas a manutenção, a manter o sistema em funcionamento e a operação é responsabilidade do proprietário do imóvel, do usuário e do responsável técnico, que é o engenheiro que assinou o projeto. Certo. Então, se haver um incêndio de uma edificação hoje, vamos supor, está em São Paulo, quando toca o 93, a edificacional já cruza a informação para saber se a edificação tem AVCB ou não. Se não tem, já pode ser lavrada uma multa em sistema automático, porque hoje o decreto do Estado de São Paulo tem sanções e multas para questões de segurança contra incêndio e edificação, quando falha a responsabilidade do proprietário ou do usuário, e pode se envolver, sim, o responsável técnico respondendo junto a essa condição. Então, eu vejo muitas vezes engenheiros e muita gente assinando RT, né? E de forma assim, vamos falar assim, não tão eficaz de acompanhamento na execução do serviço de segurança contra incêndio, da manutenção, do acompanhamento aquilo que está funcionando, e esquece que ele, se qualquer situação que vier a ocorrer, ele vai responder junto no processo. Ainda, Demetrio, Tá? tem um telefone que você está falando aí do Estado, que já está automatizado, cada sistema vai gerar uma multa ali para a empresa. Tem outra questão aí também da seguradora, né? Algo que eu falei lá no comecinho da live, que eu falei assim, hoje, quem garante o bombeiro civil na empresa não é a produção, não é a segurança do trabalho, não é a patrimonial, é a seguradora. Né? Seguradora. Porque muitos profissionais não têm conhecimento
que a seguradora, para ter o bombeiro civil na empresa, além de ela exigir, muitas vezes, depende do grau de risco, Era o desconto ali, né? ela gera um desconto na taxa mensal de pagamento de seguro, E não é, certo? e não é barato, né? Então, eu faço uma questão, Farias, eu faço uma analogia, quando eu ministro aula sobre esse tema, eu falo assim, quando você faz seguro do teu carro, você pensa no furto, no roubo. Então você põe lá 70% da tua cota do seguro voltado a furto e roubo. Uma parte para desastres naturais e 5% para incêndio do teu carro, que se teu carro para você nunca vai pegar fogo. Né? Certo. Já a empresa é o contrário. A empresa, as cotas mínimas é para furto e roubo, e a parte mais pesada é a prevenção de incêndio. Entendeu? Então, a Entendi. taxa mensal de pagamento de incêndio acaba sendo milhões de reais para uma empresa que vale bilhões. Então, quando você for lá, se vamos supor, uma empresa vai pagar, um exemplo, tá? Isso aqui é uma analogia aleatória. A empresa tem que pagar R$ 1 milhão de seguro. Com o sistema e o Bombeiro Civil tem um desconto de 30%, já são 300 mil de 1 milhão. Quanto me custa manter a manutenção do meu sistema e 5 bombeiros civil no meu turno? Vamos falar com o bombeiro civil, com uniformizado, treinado. Isso aqui é hipoteticamente, tá? Fazendo só para uma compreensão matemática. Custe R$ 20 mil por bombeiro civil. 5 bombeiros civil são 100 mil. Eu estou ganhando 300 mil de desconto. Quer dizer, só a presença do bombeiro civil na empresa já está gerando lucro. E ainda tem o profissional para cuidar da empresa deles. E a Está acima empresa, e do aí, profissional. aqui eu falo, aí o bombeiro civil tem que entender que ele está muito mais para a manutenção do sistema para a seguradora, que a seguradora não quer pagar o prêmio, não quer que a empresa venha ter um sinistro para que venha ter que pagar o prêmio, vamos falar dessa maneira, né, corrigindo a fala. Não é que ela não queira pagar, mas ela, assim, ela quer evitar que a empresa tenha um sinistro, ela tenha aquele processo do pagar o prêmio. Então acaba exigindo esse profissional como vigilante na agência bancária e outras coisas. Sim. Então, o que acaba acontecendo? E o bombeiro civil, de novo, igual eu falei um pouco antes de entrar, não sei se você estava acompanhando o teu trajeto, ele acaba acompanhando o NR35, liberação de trabalho à altura, espaço confinado e outras atividades. E aí a pergunta é, naquele momento eu tenho um incêndio na empresa, na investigação de sinistro, quando vinha a polícia científica para entender, quando vinha o investigador sinistro da seguradora, da corretora, e identificar que esse profissional não estava lotado na função específica dele, como vai ficar essa situação? Entende? Não sou contra a questão assim do bombeiro civil sair da planta para atender uma emergência, desde que a empresa se resguarde de não desfalcar sua seguradora, porque você imagina, eu como se você numa situação, um profissional de segurança, vai fazer uma investigação de sinistro. Aonde estava o bombeiro civil na hora do aconteceu um incêndio na fábrica? Estava externo da planta apagando fogo de mato do outro lado. Mas vem cá, a seguradora apontou o bombeiro civil para cuidar da planta, não para apagar fogo externo, porque aí tem o serviço público de emergência, tem a defesa civil, tem o corpo de bombeiros para fazer isso, temos outros órgãos de emergência para atender, entende? O bombeiro civil está ali para garantir a segurança predial, tanto na segurança do trabalho como a IPC, mas também a garantia que a empresa dê continuidade do seu negócio através de uma segura, que garante o seguro. Então, Sim. muitas vezes, confundimos as delimitações perimetrais, certo, de atuação, acabamos empregando esse bombeiro civil fora da planta, certo, e esquecemos da seguradora se tem um acordo ou não que ela pode fazer. Isso não é o demérito, eu não estou falando se é certo ou errado, isso tudo vai ser mediado, vai ser norteado, vamos falar assim, pelo contrato da empresa com a seguradora. Tá? Muitas vezes tem a agência de seguradora que ela incentiva que a empresa tenha participações externas, muitas vezes não. Então, esse cuidado com a pólice de seguro, com o contrato de seguro é importante. Lembrando, o que está na seguradora também tem que constar nas ações do plano de ação de emergência, como você falou agora há pouco. Sim, sim. Tá? Até um antecedente aí, eu falei assim, muitas vezes o bombeiro civil não tem acesso, e eu falo todo tempo isso aí,
não tem acesso ou não tem em mente o plano de ação de emergência da empresa. E na investigação de acidente bombeiro civil, baseado no que você fez tal protocolo? Baseado no que você atendeu essa emergência? Ah, porque eu fui no curso com o Demetrio falou isso. Mas eu não tenho nada a ver com isso, meu irmão. Eu expliquei, te norteei o conhecimento. Empilhei conhecimento para você. Agora, quem vai te falar como você vai aplicar esse conhecimento, de forma que você vai aplicar, é a empresa. É o plano de ação de emergência da empresa que vai te falar isso. Entendeu? Então, eu te preparei, te integrei você para o mercado de trabalho, mas como que você, em que situação A, B e C que você vai empregar o conhecimento que eu te passei? Competência da empresa. Artigo 157 da CLT. Compete as políticas, as normas e as políticas de trabalho ao empregador. Eu não posso intervir dentro da entidade privada, nem o setor público pode, se não haver uma desordem pública na situação. Então, o que eu entendo da situação, Farias, é que, assim, parte da, de novo, volta ao princípio da liderança ter um bom conhecimento. Você tem uma noção, Farias? Não sei. Eu dou risada porque foi Já uma passei por essa situação que eu experiência vivi que eu também. achei inédita, né? Ah, A Convenção Coletiva de Bombeiro Civil do Estado de São Paulo tem que ter salário para coordenador de bombeiro civil, liderança, né? A brigada tem o coordenador de brigada, ok? E aí, certo, uma vez, eu montei o curso coordenador de equipes de emergência e bombeiro civil. certo, Algo que temos em convenção coletiva e temos no Código de Segurança contra Incêndio. Uma pessoa, não lembro o nome, nem lembro direito da pessoa, mas eu lembro do episódio. Falou que eu estava agindo de forma enganosa com a categoria, porque eu estava certo. vendendo uma coisa, um conhecimento que não existia. Não seria empregado a nada. E hoje, vendo essas perguntas que eu vejo na rede social, o bombeiro civil indagar o Texas Trabalho, indagar a empresa, ele tem risco de perder o emprego dele. O Texas Trabalho, o bombeiro civil tem dificuldade na jornada de trabalho dele. Mas será que se esses líderes fizessem um curso de coordenador de emergência, se especializassem em liderança e emergência, o bombeiro civil estaria muito melhor hoje nas empresas? Ou melhor, falando, se o Mais bombeiro assessorado, civil liderado. ampliasse para ser o coordenador, ele pegasse isso como uma carreira. Agora, um desabafo pessoal meu, eu vejo muitas pessoas entrar no bombeiro civil, fazer uma enfermagem, fazer uma engenharia, fazer um direito e abandonar a profissão. Agora não sou mais bombeiro civil, sou bacharel em direito. Eu sou. Agora sou engenheiro. Meu irmão, sou engenheiro dos meus trabalhos, mas nunca deixei de ser um bombeiro civil mestre, como a legislação fala. Bombeiro civil mestre, o que é? Profissional de bombeiro civil com formação em engenharia e segurança contra incêndio. Eu falo, pessoal, você é engenheiro, eu sou engenheiro, mas sou bombeiro civil mestre também. Não tenho vergonha de falar que minha base, minha carreira, tudo que eu conquistei na vida foi em cima do bombeiro civil. Entendeu? Foi graças à profissão bombeiro civil. Eu falo isso também, já falei isso em alguns grupos. Entendeu? Não tenho vergonha. Então, assim, você é bombeiro civil? Sou bombeiro civil com honra e orgulho. Tive a oportunidade de seguir carreira na área militar, tive, mas sempre gostei da área civil. Tenho meus princípios, minha forma de enxergar, eu deixo muito mais preventivo do que resposta. Porque quando um Verdade. caminhão vermelho sai numa rua tocando essa sirene, é uma mãe chorando, é um filho chorando, é um pai necessitando. Não é legal isso aí. Então, se eu puder prevenir que isso aconteça, para mim é muito mais louvável. Então, eu sempre tenho uma frase comigo: a prevenção é a melhor solução, não é a resposta. Eu salvo muito mais vida ensinando, eu salvo muito mais vida projetando situações que não deixam o incêndio acontecer, salvo muito mais vida inspecionando e fazendo manutenção do sistema e garantindo não só a vida, mas o sustento dessas famílias, que a empresa, como eu falei agora há pouco, empresa